Olá, boa tarde. A polícia de Manaus prendeu mais 6 integrantes da quadrilha ligada ao narcotraficante João Branco, que segue foragido do sistema prisional do Amazonas. Com os suspeitos também foram apreendidos armas e mais de R$150 mil em dinheiro, que, segundo a polícia, seria usado para comprar cocaína na Colômbia. Um dos suspeitos foi detido em um shopping da zona centro-sul da capital no momento em que negociava a compra do entorpecente. Essa foi a segunda prisão de integrantes de uma facção criminosa ligada ao narcotraficante foragido da Justiça do Amazonas, João Pinto Carioca, o João Branco. Foram mais 6 presos, entre eles o braço direito de João Branco, Bruno Henrique Assis Bezerra, conhecido como Parazinho. Desta vez, com o bando, a polícia apreendeu R$155 mil, uma submetralhadora e 2 pistolas. Segundo a polícia, todo o dinheiro apreendido seria para a compra de 50 quilos de pasta base de cocaína na Colômbia. O valor seria entregue ao colombiano Andrés Julián Diossa, apontado como intermediador. Boa parte do dinheiro é fruto da venda de drogas na zona sul de Manaus. As novas prisões também foram feitas pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, com o apoio do Grupo Fera. Após a divulgação da foto do Parazinho, nós recebemos muitas informações que ele estaria negociando uma quantidade de droga no Shopping Amazonas. Deslocamos uma equipe até lá e conseguimos efetuar a prisão. Primeiramente foi efetuada a prisão do Parazinho, do Louco e do Colombiano. E no desenrolar das investigações, a gente estava atrás das armas, nós conseguimos prender o resto, com droga e com porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Até o momento já são 10 presos envolvidos com a organização criminosa. Outros 4 suspeitos foram apresentados nesta quarta-feira. Zaqueu da Mota Aragão, conhecido como Montanha, é apontado como pistoleiro da quadrilha de João Branco. Com eles, também foram apreendidos aproximadamente 2.000 comprimidos de êxtase, 9 quilos de skunk, que seriam destinados para Salvador, na Bahia, além de 100 tablets de LSD, R$35 mil e documentos originais do Detran que teriam sido furtados do órgão. A polícia atribui à quadrilha vários homicídios relacionados ao tráfico de drogas em Manaus. Isso é uma resposta inicial que nós estamos dando para a população, que nós vamos reduzir muito esses homicídios que estão acontecendo na cidade e que estão assustando a população. Inclusive um que ocorreu anteontem, cuja desova do corpo ocorreu lá no Tarumã, né? Esse homicídio teria ocorrido a mando dele e o louco teria executado a vítima, né? Inclusive utilizando um desses carros que foi apreendido na data de ontem, né? Além disso, o Parazinho também é um dos mandantes daquele homicídio que aconteceu, daquele duplo homicídio que aconteceu no Armando Mendes, em que as vítimas foram encontradas no porta-mala de um Peugeot, tá certo? Com a sigla da FDN tatuada no corpo, né? Some-se a isso um outro caso que ocorreu em maio de 2014 na feira da Paner, aonde ele próprio me confessou ter alvejado um cidadão desafeto dele, tá? Com 5 tiros, o cidadão teve que pular no rio para poder tentar se defender, mas veio a óbito, tá certo? E além de outras ocorrências que ele está envolvido, pelo que a gente está levando ele para a delegacia de homicídios para poder trabalhar em todos os casos em que ele tem envolvimento. O narcotraficante foragido da Justiça, João Branco, também é acusado de mandar matar o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso, com mais de 20 tiros em março do ano passado. O crime teria sido motivado por um suposto sequestro, seguido de extorsão e estupro da mulher de João Branco por um grupo de policiais presos na Operação Tribunal de Rua em 2013, entre eles o delegado Oscar Cardoso. E uma família de comerciantes levou um susto no início da noite de ontem no centro da capital. O casal e os filhos foram mantidos reféns por um presidiário que estava em liberdade condicional e fugia da polícia depois de ter sido reconhecido como o autor de um furto em uma loja de equipamentos eletrônicos. Seu Marcos ainda se recupera do susto. Segundo ele, o presidiário invadiu seu comércio, que fica na primeira etapa do Prosamin, no centro da capital, na tentativa de fugir da polícia. Uma cena que também foi acompanhada pela mulher dele e os 3 filhos. Ninguém ficou ferido. No momento eu estava dentro dos clientes, ele entrou.
de porta dentro de casa aí já pegou a faca e dizendo que a polícia estava atrás dele. Aí aqui eu fiquei no momento sem saber o que fazia com a mulher lá dentro, eu atendendo os clientes. E assim mesmo eu entrei lá dentro para mim ver o que eu fazia com a mulher lá dentro e tentei tirar o pessoal lá de dentro, ele com a faca. E ele fechou a porta com a faca ali, ameaçando todo mundo. E dizia que a polícia não ia entrar, porque se a polícia entrasse ele ia até mesmo tirar sua própria vida, né? E a polícia, com muita conversa com ele, tentou convencer ele, né? Que ele mandou trazer um pastor para tentar negociar com o pastor para trazer ele. Aí foi na hora que chamaram ele, depois de 2 horas, levaram ele até a delegacia. De acordo com a Polícia Militar, Jefferson do Amaral Otoni, de 29 anos, é presidiário e estava em liberdade condicional, monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica, que foi retirada por ele durante a fuga. Após a negociação com os policiais, o criminoso se entregou. Ele entrou dentro de uma residência no Prosamin, na rua Igarapé de Manaus. De imediato me desloquei até o local. Ele ficou encurralado na residência, consegui tirar todas as pessoas que se encontravam no local. Ele ficou de posse de uma faca, dizendo que tentaria contra a própria vida, poderia cometer o suicídio se alguém adentrasse a casa. Conseguimos contornar a situação, convencê-lo a largar a faca e o mesmo se entregou. Esse funcionário de uma loja do centro de Manaus, que preferiu não mostrar o rosto, conta que o presidiário furtou 2 notebooks e um celular do local. Segundo ele, Jefferson já era conhecido na área. De ontem para hoje, damos falta... A gente deu falta de 2 notebooks e um celular. Ele subiu pela uma corda que fica numa loja ao lado da nossa. E aí ele entrou na parte de cima, arrebentou a janela, quebrou a janela e levou esses aparelhos. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. O presidiário deve retornar à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 6 pessoas ficaram feridas na manhã de hoje em um acidente envolvendo 4 veículos no centro da capital. Segundo testemunhas, este veículo teria avançado o sinal vermelho no cruzamento entre as avenidas Castelo Branco e Tefé. E, em virtude desta imprudência, 6 pessoas ficaram feridas, entre elas o condutor do veículo que provocou o acidente. O acidente envolveu 4 veículos. As vítimas foram atendidas pelo SAMU. 3 ambulâncias foram chamadas para atender a ocorrência e tiveram dificuldades em deixar o local por causa do trânsito intenso. Apenas um agente de trânsito estava no local para organizar a situação. Um acidente entre 2 carros chamou atenção esta tarde na Avenida Brasil, zona oeste da capital. Um dos veículos foi parar dentro do Igarapé. Uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje na Avenida Brasil, zona oeste da capital. De acordo com o Manaus Trans, antes de cair no Igarapé, o veículo foi atingido por outro carro. O impacto da colisão fez com que ele invadisse o canteiro central, destruindo um muro e caindo no Igarapé. A condutora do veículo, de 42 anos, foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital João Lúcio, na zona leste da cidade. E mais de 300 quilos de pirarucu que estavam sendo comercializados ilegalmente foram apreendidos na manhã de hoje pelo Batalhão de Policiamento Ambiental na feira da Manaus Moderna, no centro da capital. O dono do pescado, de 46 anos, foi detido e encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por comercializar pescado sem autorização. Vale lembrar que o pirarucu está em defeso permanente, ou seja, durante o ano é proibida a pesca sem autorização devido à ameaça de extinção da espécie. Até o fim deste mês, a Prefeitura de Manaus promete retirar das ruas do centro mais 237 camelôs que inicialmente serão instalados em uma área provisória até o fim das obras da segunda etapa da Galeria dos Remédios e do Shopping T4, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Mas nas ruas onde esse trabalho já foi feito, ainda é possível encontrar vendedores ambulantes driblando a fiscalização para comercializar produtos sem autorização.
Avenida Eduardo Ribeiro, região central de Manaus. 5 meses após a retirada dos últimos camelôs, já é possível ver vendedores ambulantes pelas ruas. E eles estão espertos. Voltaram com uma nova modalidade de trabalho. Para driblar a fiscalização, os vendedores ambulantes estão substituindo as barraquinhas por objetos que possam carregar as mercadorias de um lado para o outro com facilidade. São os camelôs itinerantes. Este aqui traz os CDs e DVDs na mochila. Contudo, tenta desconversar. Não vendo DVD, não. Você não vende DVD? Outros condicionam os alimentos em isopores com rodinhas. Este aqui vende celulares. Quando tentamos uma conversa... Não dá um bom lugar para vocês ainda, é isso? Já vai vazar, é? Rapidamente guardam os produtos e deixam o local. No calçadão da Henrique Martins, mais ambulantes. Com muito custo, já se movimentando ao ver nossa equipe, conseguimos falar com o seu Marcos. Ele vende alimentos e diz que espera o momento em que a prefeitura irá regularizá-lo. Enquanto isso, corre o risco, alegando não ter outra fonte de renda. Eu vendo andando, eu não fico parada, mano. Mas aqui no centro da cidade? Não, trabalho na Aparecida, porque eu passo por dentro, eu tô caminhando. Quando você vê a fiscalização chegando, pega a bicicleta e vai? Eu vou embora. Isso mesmo. É o jeito, né? Em torno da área portuária, o comércio informal também é grande. Aqui os ambulantes vendem de tudo, de espetinho, frutas, caldos a sapatos. Seu Francisco tem uma barraca próxima ao terminal. Sabe que está ilegal, mas garante que só vai deixar as ruas quando for procurado pela prefeitura. Por enquanto, nada de notificação para ele. E critica a fiscalização. Porque se é para tirar, para ter fiscal fixo todo dia, né? Porque não adianta tirar hoje e amanhã os fiscais ir embora de novo, que eles voltam do mesmo jeito. Eu não sou contra, todo mundo quer trabalhar, né? Mas da forma que eles estão fazendo, não tá, eu acho que não está certo. A diretora do Departamento do Comércio Informal da Secretaria Municipal de Feiras e Abastecimento afirma que 25 agentes trabalham hoje na fiscalização somente no centro da cidade para coibir o retorno dos camelôs. Ela reforça que nos próximos dias a fiscalização será reforçada por conta do carnaval. Nós primeiro abordamos o cidadão, informamos ele que ele não pode estar vendendo neste local, porque é um local onde nós temos o projeto dos microempreendedores agora, que estão dentro das galerias definitivas. E na próxima abordagem já seria a apreensão mesmo, e aí ele tem um prazo de 5 dias para recorrer na secretaria. Nós estamos atuando em loco com as bandas de maiores vultos, que são aquelas já culturais da cidade, e itinerante também, junto com a Secretaria de Grandes Eventos, nós estamos atuando nas outras bandas de carnaval também para coibir o comércio informal, que é por questão de segurança nas bandas. Questão de churrasquinho, que é proibido por questão do espeto, a questão de bebida alcoólica em vidros e garrafas, que pode ali se transformar numa arma. Então a gente também está junto aos outros órgãos nessa programação de carnaval. É um trabalho aí de longo prazo ainda, né? Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manacapuru, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Rio Preto da Eva, o tempo fica fechado, com chance de chuva forte e trovoadas. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Manaus, a sexta-feira também deve ser chuvosa e as temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Uma adolescente de 14 anos que veio passar férias com a família na casa de parentes está desaparecida desde segunda-feira e a falta de notícias só aumenta o desespero da família. A família de seu Azarias está angustiada. Desde a última segunda-feira, a filha do casal de 14 anos desapareceu. Já se passaram 48 horas e até agora nenhuma notícia da filha. Segundo o pai, a adolescente saiu de casa para ir ao mercadinho e não retornou mais. Testemunhas dizem terem visto a menina pegar um mototáxi até o bairro Monte Pascoal, na zona norte da capital, onde uma pessoa não identificada estaria esperando a adolescente. Ela saiu daqui de casa por volta de 8h30, 8h40 da manhã para fazer uma compra no mercado. E dessa compra ela não retornou mais. Até hoje, a única notícia que a gente tem é que ela está nesse bairro,
mas a gente já andou mostrando foto dela. Tem gente que diz que viu ela lá, mas nós não temos notícia concreta, e já se passa todas essas horas, todos esses dias, e nós estamos, cada dia que passa, só aumenta a nossa aflição, né? Porque nunca no dia da minha vida eu tinha passado por isso, e a gente fica esperando todo momento, toda hora receber uma notícia, mas a aflição só aumenta. A família mora em Presidente Figueiredo e está em Manaus de férias. Segundo a mãe, a filha é uma jovem muito alegre, tranquila e estudiosa. Muito emocionada, ela faz um apelo à filha. Se verem ela, dizer para ela não ficar com medo, né? Porque se ela não quiser se comunicar com a gente, mas que possa mandar um áudio, um vídeo, né? Tão simples hoje você fazer um vídeo e pegar e mandar, falar: mãe, tô bem, eu tô aqui, eu não vou voltar para casa, eu tô gostando de uma pessoa, ou sei lá o quê, né? Que ela possa se comunicar com a gente. A família pede para quem tiver informações da adolescente Adria Gouveia Magalhães, de 14 anos, que entre em contato com a família pelos números 9159-7566 e tem o 9409-5992, que é o da minha esposa. Vocês podem ligar a qualquer hora, a qualquer momento, a gente está com eles ligados, esperando por uma resposta para nós sair dessa aflição, dessa angústia que nós estamos passando. No primeiro levantamento do Índice Rápido de Infestação do mosquito Aedes aegypti, divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a capital permanece em médio risco para dengue, febre e chikungunya. Desta vez, o valor encontrado para o índice predial foi 3,5%. Em janeiro de 2014, esse índice era de 3,9%. O Lira aponta ainda que a Zona Leste é a região com maior infestação, onde 8 bairros foram classificados como de alto risco. São eles Jorge Teixeira, São José, Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves, Armando Mendes, Zumbi, Coroado e Colônia Antônia Aleixo. Em seguida vem a Zona Norte, com atenção para os bairros Nova Cidade e Cidade de Deus, também classificados como de alto risco. Um problema que mais contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti em Manaus são os depósitos de água acumulada em tambores, tonéis ou camburões, além do lixo acumulado nos quintais. Agora o futebol nacional viaja na madrugada desta sexta-feira para o primeiro compromisso oficial do ano. No próximo domingo, nasce estreia na Copa Verde diante do Vilhena em Rondônia. As informações com Neto Cavalcante. A equipe do Nacional realizou o último treino nesta manhã aqui no CT Barbosa Filho, treino que foi comandado pelo técnico Sinomar Naves. Sinomar, como é que está o Nacional para esse primeiro jogo lá em Rondônia? Está preparado, nós fizemos esse último treinamento aqui em Manaus, um trabalho para finalização, né, conclusões de jogadas, tanto cruzamento como finalizações frontais, com o objetivo de melhorar a pontaria dos nossos jogadores. E ainda temos um treinamento lá na sexta-feira à tarde e no sábado de manhã, concluindo então desta forma as nossas atividades com relação a esse jogo contra o Vilhena. Sabendo que nós vamos encontrar um adversário difícil, principalmente jogando em casa, e nós temos que ter, né, todo o cuidado para não ser surpreendido. Quais são as informações que você tem sobre o adversário? As informações, elas são poucas, né? Até diferente da nossa aqui, que todo mundo tem acesso, e lá as dificuldades que nós temos, elas são imensas com relação a colher alguma informação, mas estamos com pessoas que vão nos dar pelo menos o mínimo necessário, mas o importante é que a nossa equipe esteja preparada, a nossa equipe esteja focada no jogo, para não termos nenhuma surpresa desagradável. Obrigado, Sinomar, pelas informações, uma boa sorte ao Nacional, a equipe que embarca às 4h25 da manhã desta sexta-feira lá para Vilhena, em Rondônia, para este primeiro compromisso da equipe pela Copa Verde. Neto Cavalcante para o Band Cidade. A Arquidiocese Metropolitana de Manaus divulgou esta manhã a programação da campanha da Fraternidade 2015, que será lançada um dia depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas.
Fraternidade, igreja e sociedade. Este será o tema da campanha da Fraternidade 2005, que também terá o lema Eu Vim para Servir. O lançamento da campanha acontece no dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Mas os detalhes sobre os preparativos foram divulgados esta manhã pela Arquidiocese Metropolitana de Manaus. Então, dia 18 é quarta-feira de cinzas, é a abertura da quaresma, né? Tem as celebrações das cinzas nas comunidades, em geral, à noite. De manhã, às 8 horas da manhã, 9 horas, né? Nós teremos na catedral, na frente da catedral, a abertura da campanha da fraternidade. Estamos convidando pessoas, cristãos, homens e mulheres de boa vontade, a população em geral, nossas comunidades, movimentos, para uma celebração. A primeira campanha da Fraternidade foi lançada em 1964. O tema Igreja em Renovação. 51 anos depois, completados nesta edição, ela volta a convocar a sociedade para que juntos possam dialogar sobre a responsabilidade de todos para um país mais justo. O arcebispo metropolitano de Manaus diz que é a hora dos cristãos e igreja assumirem o papel de colaboradores. Então a campanha da fraternidade, ela tem esta característica, ela em si é um serviço à sociedade, um serviço profético que a igreja propõe um tema, uma reflexão. Nós vemos hoje a grande necessidade de repensarmos todo o papel do Estado brasileiro. Qual é a função do Estado? Como é que o Estado funciona? Qual é a função dos partidos políticos? Qual é a função do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, dos mecanismos de Estado? Qual é a participação popular no Estado brasileiro? Durante toda a campanha, que só termina em abril, após o Domingo de Ramos, a Igreja Católica trará a comunidade para reflexões de temas importantes como política, fome, solidariedade, amor ao próximo. No cartaz da campanha, a imagem expressa bem a mensagem. O Papa Francisco lavando os pés de uma pessoa, mesmo gesto realizado por Jesus Cristo e que representa a humildade, o servir ao próximo. A Quinta-feira Santa é o momento que nós nos lembramos do gesto supremo de amor de Jesus. Jesus que se abaixa, lava os pés dos discípulos. O próprio evangelista diz que, chegando ao fim da vida, ele vai até o último sinal, até a última manifestação de amor, que é o serviço desinteressado. Então esta seria o ícone do serviço, o ícone do próprio Cristo que vem e que é modelo. Porque, afinal de contas, a campanha da fraternidade, ela quer evangelizar. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.